Bom dia, boa tarde, boa noite, querido estudante, que a paz esteja no seu coração. Eu sou o professor Chico, do Ângulo Sorocaba, trabalho com terceiros e cursinho, e estou aqui para falar com vocês hoje sobre a equação do segundo grau, que é o tema em que estamos entrando nas apostilas dessas duas turmas. Fala a equação do segundo grau, dá a impressão que é só fórmula de Bhaskara, mas na verdade tem bastante coisa desse tema. A fórmula de Bhaskara, famosa, conhecida, está aqui. Fatalmente todos vocês já trabalharam com ela, né? E nós temos um quadrinho que eu já falo já. Fórmula de Bhaskara, não vou gastar o seu tempo desse vídeo resolvendo passo a passo. Você pode pausar esse vídeo e verificar esses exemplinhos bonitinhos que tem aqui. Esta equação, por exemplo, deu um delta igual a 49, delta bonito, que você curte, porque tem raiz exata, não é isso? Um número inteiro. Vai produzir duas raízes que você coloca aqui, por exemplo, 3 e menos meio. A gente tem o costume de colocar em ordem crescente as raízes, mas é só um costume. Lembre-se que conjunto finito, você não tem necessariamente a ordem entre os elementos, tá? Aqui você tem um fato que é o seguinte, o delta dando igual a zero, menos 4 mais 0, menos 4 menos 0 é o mesmo cálculo, aí a gente tem duas raízes iguais, ok? Veja que isso sempre vai acontecer quando o delta é igual a zero. E quando o delta der negativo, nós não temos raiz real. Mais à frente estudaremos números complexos, tá? E aí por isso que quando o delta é negativo, a gente costuma falar que não existe raízes reais, ou então que tem duas raízes que são complexas não reais. Note delta igual a zero, duas raízes iguais, e delta positivo, duas raízes reais e diferentes. Tudo bem? Maravilha! Você pode pausar o vídeo e fazer essas contas e conferir depois, ok? Agora, algumas equações, elas são chamadas de incompletas porque um desses termos é igual a zero. Não o A, porque o A, se ele for igual a zero, não é equação do segundo grau. Veja, aqui C vale zero, então você pode colocar X em evidência, olha que belezinha, colocando X em evidência você fica com um produto dando zero. Se A vezes B é zero, é porque A é zero ou B é zero, concorda? Então, X, que é um fator, é zero, ou 2x menos 1, que é o outro fator, fica igual a zero. Aqui, uma equação do primeiro grau, você tem a raiz meio e você conclui com 0,5 valores das raízes dessa equação. Outra também chamada de incompleta, quando B vale zero, não tem o termo do meio, percebeu? Ela é super rápido, x ao quadrado igual a 9. Quem é o quadrado da 9? 3 ao quadrado dá 9, mas menos 3 ao quadrado também fica 9. Então você tem mais ou menos a raiz quadrada de 9, mais ou menos 3, que você pode escrever menos 3 e 3 pode escrever mais ou menos 3. É que isso aqui é um pouquinho de frescura de professor de matemática, não ligue, tá? Outro item de equação do segundo grau que aparece muito nos vestibulares. Soma e produto, também conhecido como relações de Girard ou Girardi, que vamos retomar depois também nos polinômios, ok? Sempre a soma das duas raízes de uma equação do segundo grau dá menos B sobre A. E o produto das duas, C sobre A. Como que isso aparece em vestibulares, por exemplo? De duas maneiras. Primeira, um jeito rapidinho de resolver a equação do segundo grau. Veja, aplicando essas formulinhas, a soma das raízes aqui é menos B menos 5 sobre A, que é 1. Confesso a você que resolver a equação do segundo grau desse jeito é mais interessante quando o A vale 1, porque daí a soma e o produto, que agora eu mostro para você que é C sobre A, 6 sobre 1 que dá 6, são números inteiros. E aí fica mais fácil de pensar assim, ó. Dois números cuja soma dá 5 e o produto dá 6. Eu começo pensando aqui, ó, quem que o produto dá 6? Pode ser 6 vezes 1, pode ser 3 vezes 2, mas a soma dando 5, esses números são o 2 e o 3 e o 2. Claro que isso tem que treinar, não é só com esse minuto de vídeo que isso tudo vai ficar super claro na nossa cabeça, né? Tem que dar uma treinadinha a cada equação do segundo grau que aparecer. Só que vale a pena você conhecer as fórmulas de soma e produto, porque existem nos vestibulares exercícios que foram preparados para ver quem conhece essas fórmulas cor-de-rosa. E esse é um exemplo. Se alfa e beta são raízes dessa equação, calcule o valor de alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Se você perceber que alfa mais beta é menos B sobre A, menos 3, que fica 3, o produto alfa vezes beta, que aparentemente nem ia ser usado, né? Quer ver? C sobre A, menos 1 sobre 1 fica menos 1, bem apertadinho aqui.
O truque é o seguinte, se você fizer com Bhaskara esse exercício, até dá, só que demora muito. O delta não vai ficar aquele delta dos seus sonhos, vai dar 13, tá? Veja só qual é o truque para resolver esse exercício. Você eleva ao quadrado dos dois lados a soma para fazer aparecer os termos que você está procurando, certo? Não, a resposta não vai sair direto, é verdade, mas olha só que belezinha. Alfa vezes beta que apareceu aqui vale menos 1. Logo, a próxima linha, alfa quadrado mais 2 vezes menos 1, que é menos 2, mais beta quadrado, vai fazer com que você chegue rapidinho na resposta, certo? Aqui é o menos 2, que na linguagem pop das ruas a turma fala que passa para lá, fica mais 2, não é isso? Com o 9, teremos uma soma dando 11. E aí essa é a resposta. Beleza? Modelagem algébrica de problemas, ou seja, alguns problemas contextualizados que recaem em equação de segundo grau. Veja que você pode dar uma pausada no vídeo se você quiser, ó. Você dá uma pausada para ler o texto com calma. Eu vou ler rapidão aqui porque o tempo corre. André vai cercar completamente com uma tela um terreno retangular cuja largura mede 5 metros a mais que o dobro do seu comprimento e cuja área é 102 metros quadrados. Sabendo que André vai gastar R$ 8 por metro de tela, seu gasto total vai ser de quanto? Lógico que você não vai ler com essa rapidez a hora que você estiver no vestibular, né? Mas aqui, como eu disse, nós temos um tempinho curto. Aí é o seguinte, com calma você observa o que está sendo colocado. 5 metros a mais que o dobro do comprimento. Então, se ele chamar de x o comprimento, você vai ter que pegar o dobro dele. E é 5 metros a mais. São 5 metros a mais. Muito bem. E ele disse que a área é 102 metros quadrados. A área de retângulo é uma dimensão vezes a outra. Então fica x vezes 2x mais 5 igualado a 102. Essa é a parte da geometria e da interpretação do enunciado que cabe a ele. Perfeito? Ah, já está pronta aqui a equação do segundo grau. Deu um delta que você não ia curtir muito na hora do vestiba, né? Não é divisível por 2 nem por 3. Nossa, como que eu vou fatorar isso? Nessa hora você pensa assim, ó, termina em 1. 20 ao quadrado, 400. 30 ao quadrado, 900. Olha, está perto. 30, 29. 29 ao quadrado dá esse número, você acredita? Concluindo, Bhaskara tem essas duas raízes. Essa não serve porque não vai ser medida negativa. O x vale 6. Se o x vale 6 é porque o comprimento vale 6. E essa largura é 2 vezes 6. 12 mais 5, 17. Ou seja, o perímetro do retângulo vai ser a soma desses valores todos, que dá 46. Então são 46 metros de tela. 46 vezes R$ 8 é o custo total de R$ 368, alternativa A, de amor. Queridas e queridos, mais um exercício contextualizado. Dê um pause para ler com muita calma esse exercício. Deu pause, leu com calma. Você viu que no enunciado ele falou que receita é preço vezes quantidade? Então ele começa no restaurante dele com R$ 20 vezes 200 clientes. E aí, se ele aumenta R$ 1, R$ 21 vezes 196 clientes, porque são 4 a menos. Se aumentar R$ 2 no valor, 22 vezes 192. De onde veio esse 192? 4 mais 4. São 2 vezes 4 clientes, 8 clientes a menos, e assim sucessivamente. É verdade que você pode ficar fazendo o teste até achar a alternativa que dê esse valor, mas isso pode ser muito trabalhoso. Então vamos pensar o seguinte, ó, x é o número de reais a mais que R$ 20 no preço da refeição. Então eu vou escrever 20 mais x reais, que vai aumentar no preço, vezes agora a quantidade de pessoas, que começa com 200 e vai diminuir. 4 pessoas a cada real a menos, então eu vou escrever 4 vezes x, beleza? Essa multiplicação vai dar uma expressão do segundo grau e é por isso que ela está nesta aula. Já está prontinho aqui a montagem, veja, igualado a 4.900 que pediu o exercício. Fazendo toda a distributiva, olha que belezinha esta equação, ela pode ser dividida por menos 4 para ficar mais tranquila, mesmo que você queira fazer o Bhaskara, é melhor assim, concorda?
mas por soma em produto fica super divertido. Eu acho que boa parte de vocês vai se lembrar que 225 é 15 ao quadrado. Será que isso ajuda na hora desse exercício? Ajuda porque a soma é menos B sobre A, 30. O produto C sobre A, um número vezes outro que dá 225 e que a soma dá 30. Olha que delícia! 15 é tanto x1 quanto x2. Duas raízes iguais. Se você fizer com Bhaskara, o delta vai dar 0, duas raízes iguais a 15, tá? Então 15 é o número de reais a mais que você vai ter no preço de 20 reais. 15 mais 20, 35 reais, alternativa E de ergastoplasma. Para você tudo de bom, ótimos estudos. Beijão!